Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta para dar continuidade ao estudo dos substantivos. Nós vamos finalizar a nossa aula de hoje, continuando com as particularidades, com algumas considerações importantes acerca do tema. Desse modo, nós vamos falar agora sobre o plural dos diminutivos. Então, aqui nós temos que entender duas coisas. Primeiramente, que nós estamos unindo duas informações, ou seja, a primeira informação que é fazer o plural e a segunda informação que é fazer o plural de um diminutivo. A regra do plural para o diminutivo tem uma peculiaridade que aparece nas provas. Vamos lá. Aqui eu tenho um substantivo colher. O substantivo colher, ele termina em R. Então, a regrinha do plural para substantivos que terminam em R, S ou Z é a seguinte: você vai acrescentar um ES e fazer o plural deste substantivo. Desse modo, o plural de colher é colheres. Observem, eu acrescentei aqui um ES. Isso quando o substantivo terminar em R, S ou Z. Tudo bem? Então, vamos lá. O substantivo mês terminou em S. Como é que eu faço o plural desse substantivo? Acrescento o ES. Então, o plural de mês é meses. O substantivo giz terminou em Z. Portanto, qual vai ser o plural do substantivo giz? Gizes. Então, mais uma vez, quando o substantivo terminar em R, S ou Z, como é que eu faço o plural desse substantivo? Eu acrescento o ES. Esse é o plural do substantivo. Agora, vamos trabalhar isso no diminutivo. Olha só, aqui eu tenho duas possibilidades para fazer o diminutivo deste plural. A primeira possibilidade é colherezinhas. Observe, então, que de colheres eu apenas retirei o S e acrescentei aqui um sufixo do diminutivo no plural. Zinhas. Esse S daqui passou aqui para o final da palavra. Então, eu tinha o plural, acrescentei um prefixo do diminutivo, zinha, e aí mantive o S para indicar o plural. Essa é a forma chamada de forma culta. Então, de acordo com a gramática, a norma culta do plural de colheres é colherezinhas. No entanto, admite-se também uma forma, que é uma forma mais informal, mais coloquial, chamada de colherzinhas. Olha a diferença de colherezinhas para colherzinhas. A única coisa que mudou, senhores, é que em colherezinhas eu tinha este é aqui, que é proveniente, olha, lá do plural do colher, onde eu acrescento o ES. Então, no plural do substantivo que termina em R, eu acrescento o ES. Pela norma culta, eu mantenho esse ezinho aqui, de forma que fica colherezinhas. No entanto, de uma maneira mais informal, eu posso fazer o plural no diminutivo dessa forma, colherzinhas. Observem, a única diferença é que em colherezinhas eu tinha o E, em colherzinhas eu não tenho. Aí os alunos me perguntam assim, professora, mas é correto fazer o plural colherzinhas? Sim, senhores, é correto, é admitida essa forma. É claro que se for para você comparar entre colherezinhas e colherzinhas, claro que colherezinhas é considerada a norma culta, é um padrão mais formal da língua. Ao passo que colherzinhas trata-se de um padrão mais informal. Certo? Mas os dois são corretos. Então, vamos lá. Vamos imaginar que eu tenha o substantivo colar. Da mesma maneira que colher, colar também termina em R. Logo, o plural de colar vai ser feito acrescentando ES. Então, o plural de colar é colares. E aí eu tenho, mais uma vez, duas possibilidades de diminutivos. Eu posso ter a possibilidade da norma culta, colarezinhos, ou eu posso ter a possibilidade da norma coloquial, que também é aceita, que é correta, não tem problema algum, que seria o quê? Tirando o ezinho aqui do meio, ficaria colarzinhos. Da mesma forma, com o substantivo flor. Qual é o plural de flor? Terminou em R, eu acrescento ES. Então, o plural é flores. E aí, qual é o diminutivo desse plural? Duas possibilidades. Pela norma culta, mais tradicional, padrão mais formal, florezinhas. Já pela norma mais coloquial, que também é correta e aceita, florzinhas. Eu tiro esse E aqui do meio. Tudo bem? Essa particularidade do plural dos substantivos é importante. Mais uma vez, vamos lembrar, são substantivos que terminam em R, S ou Z.
Joia? Os substantivos que terminam em R, S ou Z, você faz o plural com o acréscimo do ES e na forma do diminutivo desse plural, você tem duas possibilidades. A norma culta, mantendo o E, e a norma coloquial, retirando o E daqui do meio. Beleza, galera? E aí eu vou mostrar para vocês que isso sim aparece em concurso público. Vamos dar uma olhada nesta questão. Na flexão dos diminutivos, o uso coloquial com frequência se diferencia do uso prescrito pela gramática normativa. Até aqui foi exatamente isso que eu expliquei para vocês, tá? Na flexão dos diminutivos, há duas formas de se fazer esse diminutivo. A primeira delas é com o uso mais coloquial, que é diferente da gramática normativa. A gramática normativa eu mantenho aquele E do meio. No uso coloquial, não mantenho E, retiro o Ezinho do meio. E aí a questão nos pede para assinalar o par de palavras em que os dois usos ocorrem. Olha lá, galera, vamos prestar atenção nesse enunciado para não viajar na maionese, né? O que o enunciado está me pedindo? Ele quer que eu assinale o par, obviamente, ó, da letra A à letra E, eu tenho duas palavras, então eu tenho um par de palavras. E ele quer o par de palavras em que os dois usos ocorrem. Quais dois usos? Ora, os dois usos que ele falou anteriormente. Então, eu tenho que ter o uso coloquial e o uso da gramática normativa. Não foi isso que ele falou aqui no enunciado? Sim, foi. Olha lá, ó. Na flexão dos diminutivos, o uso coloquial, esse é um uso, e o uso prescrito pela gramática normativa. Então, em suma, ele quer que nós encontremos aqui uma alternativa em que uma palavra faça menção ao uso coloquial e outra palavra faça menção ao uso da norma culta ou da gramática normativa. Então, vamos lá. Na letra A, olha o que eu tenho, galera. Colherzinhas e florzinhas. Bom, qual é o plural do diminutivo de colher? Eu tenho duas possibilidades. Pelo uso coloquial, colherzinhas, como apareceu aqui. Pelo uso da gramática normativa, colherezinhas. Então, o que apareceu aqui, colherzinhas, é um uso coloquial. Este uso coloquial é aceito? Sim. Então, aqui, se ele quer um par de palavras em que os dois usos ocorrem, ora, se esse primeiro uso aqui foi o uso coloquial, então aqui eu tenho que ter uma palavra com qual uso? O uso da gramática normativa. Aí a pergunta que eu faço aos senhores é, isso aconteceu aqui? Olha para o substantivo florzinhas. Esse é o plural do diminutivo de acordo com o uso prescrito pela gramática normativa? Resposta, galera, não, não é. Porque pela gramática normativa, qual que seria o plural de flores no diminutivo? Florezinhas. Portanto, senhores, a letra A não é resposta da questão pelo seguinte motivo. Embora as duas palavras que apareçam aqui estejam flexionadas de maneira correta, ambas estão flexionadas de acordo com o uso coloquial. Colherzinhas é a norma coloquial, uso coloquial, e florzinhas também. Não foi isso que o enunciado nos pediu. O enunciado nos pediu um par de palavras com os dois usos. Então, uma palavra tem que ser o uso coloquial e a outra palavra tem que ser o uso prescrito pela gramática normativa. Portanto, senhores, a letra A não pode ser resposta da nossa questão. Então, agora vamos analisar a letra B, pessoal. Olha as opções que eu tenho. Mulherzinhas e coraçõezinhos. Vamos lá. Na primeira opção, mulherzinhas, eu tenho o plural do diminutivo da palavra mulher, que terminou em R, então o plural dessa palavra vai ser mulheres, eu acrescento ES, e aí eu tenho duas possibilidades para fazer o diminutivo desta palavra. Mulherezinhas ou mulherzinhas. Mulherezinhas, pelo uso da gramática normativa. Mulherzinhas é a forma coloquial. O que eu tenho aqui, então? Mulherzinhas. Mulherzinhas é, portanto, um uso da palavra coloquial. Beleza. Aí eu tenho uma segunda palavra, coraçõezinhos. Aqui eu tenho, qual é o plural de coração? Corações. E qual é o plural do diminutivo de corações? Olha lá, galera. Corações. O que eu faço? Pela norma culta, pelo uso prescrito pela gramática normativa, como é que eu faço o plural no diminutivo? Eu pego o Szinho que estava bem aqui no corações, jogo para o final da palavra após acrescentar o quê? Após acrescentar o prefixo do diminutivo, zinhos. Então, ó, eu mantenho aquele Ezinho aqui do meio. Então, o plural de corações no diminutivo é
coraçõezinhos. Isso de acordo com a gramática normativa. Portanto, senhoras e senhores, temos aqui na letra B a resposta da nossa questão. Isto porque a primeira palavra, mulherzinhas, é o plural no diminutivo de acordo com o uso coloquial. E a segunda palavra, coraçõezinhos, é o plural do diminutivo de acordo com a gramática normativa. Sendo assim, nós temos como gabarito dessa questão a letra B, uma palavra com uso coloquial e a outra palavra com uso da gramática normativa. Claro que a gente vai passar rapidamente pelas letras C, D e E para mostrar para vocês por que razão elas também não são gabarito da questão. Desse modo, vamos analisar a letra C. Florezinhas, o que eu tenho aqui? Eu tenho um plural no diminutivo de acordo com a norma coloquial. De acordo com a norma culta, né? Ó, florezinhas. Esse é o plural no diminutivo conforme a norma culta. Perceba, eu tirei o Szinho daqui, joguei lá para o final após acrescentar o prefixo do diminutivo. Florezinhas. Então, é norma culta. E aqui, mulherezinhas, é a mesma coisa, né, gente? O plural do diminutivo aqui também está de acordo com a gramática normativa. Olha lá, ó. Mulherezinhas. Tudo bem? Mulheres, e no seu diminutivo, eu pego o S, coloco aqui no final e acrescento o prefixo. Então, mantenho esse E aqui, portanto, isso aqui também é norma culta. A letra C não pode ser resposta, por quê? Porque eu tenho essa palavra com o uso da gramática normativa e essa também. E o que o enunciado pediu, já falei para vocês, é uma palavra com o uso da norma culta e a outra palavra com uso coloquial. Vamos agora à letra D. Mulherzinhas e coraçãozinhos. Olha aqui, galera. Mulherzinhas é o plural do diminutivo da forma coloquial. Joia? Mulherzinhas, ó, perceba, eu tirei o Ezinho daqui. Agora, coraçãozinhos não é nem norma culta, não é nem gramática normativa, nem uso coloquial. Aqui é um uso equivocado mesmo. Aqui é um uso errado mesmo, gente. Não existe o plural coraçãozinhos. O plural de coração não é corações, mas sim corações. Joia? Então, a letra D não é resposta. A palavra coraçãozinhos aqui, ela simplesmente não existe. Aqui, colherezinhas. O que eu tenho? Eu tenho o plural do diminutivo na norma culta, na gramática normativa. Percebam, eu mantive o Ezinho aqui, colherezinhas. E aqui, senhores, eu tenho o plural florezinhas. Aqui houve um equívoco novamente, né? Essa palavra não existe. Observem, ele manteve o S aqui de flores no plural, colocou o prefixo e ainda colocou um outro S. Não, isso não existe, né, gente? O S aqui do plural, ele vai para o final, ele se desloca para o final da palavra. Ele não se mantém aqui e, além dele, ainda é acrescido um outro S. Não, essa palavra não existe. O correto seria florezinhas. Joia? Então, letra D não pode ser resposta, letra E não pode ser resposta. Ficamos, então, com o nosso gabarito, a letrinha B de bola. Tudo bem? Isso é para você ver que isso cai, sim, em concurso público. Vamos continuar. Tem uma outra consideração importante aqui para fazer a respeito dos substantivos. Primeiro, sabemos que alguns substantivos aparecem só no plural. E dizer que esses substantivos aparecem só no plural significa dizer que eles serão sempre acompanhados de seus satélites também no plural. Desse modo, férias, se é um substantivo que aparece só no plural, eu não posso falar minha férias. Ah, minhas férias foram ótimas. Não, eu tenho que usar os satélites, né, os artigos, os numerais, os pronomes, os adjetivos. Eu tenho que usar esses satélites concordando com o substantivo. Ou seja, se o substantivo só aparece no plural, todos os seus satélites também deverão sempre aparecer no plural. Minhas férias foram muito boas. Minhas férias foram maravilhosas. As núpcias do casal, nunca a núpcias do casal, porque núpcias também é um substantivo que só aparece no plural. Da mesma maneira, fezes, da mesma maneira, óculos, aqui eu chamo a sua atenção, porque a gente ouve muito as palavras, as pessoas falando errado, né? Ai, cadê meu óculos? Tá falando errado, tá? Cadê os meus óculos? Esse é um substantivo que aparece sempre no plural. Portanto, o correto é, onde estão os meus óculos? Vou pegar os meus óculos. Você quebrou os meus óculos. Esse substantivo aparece sempre no plural. Então, se você ainda fala, cadê meu óculos? Você está falando de maneira
equivocada. Corrija isso aí. E olha um outro também que as pessoas falam muito errado. Brócolis, galera. Brócolis também é um substantivo que aparece sempre no plural. Então, próxima vez que você for comer brócolis, diga, estes brócolis estão maravilhosos. Nunca, já comprou o brócolis? Nada disso. Brócolis é um substantivo que sempre aparece no plural. Dessa maneira, os seus satélites, o que vale dizer artigos, numerais, pronomes e adjetivos, também deverão aparecer sempre no plural. Esta é uma situação. Qual situação? De substantivos que aparecem só no plural, que é um pouquinho diferente dessa situação daqui de baixo, ó, da particularidade de alguns substantivos que terminam em S. São duas coisas diferentes. Na letra D, eu tenho substantivos que aparecem no plural, e qual é a consequência disso? Todos os seus satélites também aparecerão sempre no plural. Essa é a consequência prática. Na letra E, eu tenho substantivos que terminam em S. Mas aqui, para estes substantivos que terminam em S, não necessariamente os seus satélites aparecerão no plural. Aqui já tem uma outra consequência prática, que é a seguinte. Diante desses substantivos que terminam em S, para você indicar o singular ou o plural, aí o número, ou seja, o singular ou o plural, serão indicados exatamente pelos satélites. De modo que, se eu coloco um satélite no singular, eu indico o singular da palavra ônibus. Peguei o ônibus, então está no singular. Agora, se eu tiver pego mais de um ônibus, então eu vou dizer, peguei os ônibus hoje. Então, aqui, senhores, para os substantivos que terminam em S, eu tenho essa possibilidade de, ao me utilizar dos satélites, definir qual é o número. Definir se eu estou diante do singular ou definir se eu estou diante do plural. Joia, galera? Então, um ônibus, dois ônibus. Peguei o ônibus, peguei os ônibus. Quebrei um pires, então está no singular. Quebrei dois pires, e aí eu estou no plural. Então, percebam, esse slide é importantíssimo. Existe uma diferença em termos de consequências práticas. Aqui na letra D, eu tenho substantivos que aparecem só no plural, e a consequência prática disso é todos os seus satélites aparecerão sempre no plural. Na letra E, já é diferente. Eu tenho substantivos que terminam em S, mas o seu plural ou o seu singular serão determinados pela presença dos satélites. Então, é o satélite, é o artigo, é o numeral, é o pronome que vai determinar se este substantivo está no singular ou se ele está no plural. Joia, pessoal? Vamos finalizar, então, a nossa aula com esta última observação, essa última consideração importante acerca do substantivo. Vamos, então, entender a semântica da flexão de grau. Senhores, o que é semântica? Eu já expliquei para você há 2 aulas, né? Semântica é exatamente o estudo da gramática que lida com o significado das palavras, que lida com o sentido das palavras. Isso é semântica, tá? Lidar com o significado, com os sentidos. Agora, observem, aqui eu estou, então, eu estou estudando o sentido dos substantivos no que concerne a sua flexão de grau. Vamos lá, galera. O que significa flexionar um substantivo? Significa variar esse substantivo. Em termos de uma variação de grau, significa variar esse substantivo para o diminutivo ou para o aumentativo. E pela semântica natural dessa flexão, ou seja, pelo significado natural, o que significa um diminutivo? Tamanho pequeno. E o que significa um aumentativo? Tamanho grande. Mas aqui eu faço a seguinte observação. Nem sempre essa flexão do diminutivo ou do aumentativo vão significar tamanho pequeno ou tamanho grande. Isso vai depender do contexto. E é exatamente em alguns contextos que isso se torna mais interessante. Em quais contextos, professora Rafaela? Exatamente nos contextos em que o sufixo do diminutivo e o sufixo do aumentativo não significam um mero tamanho pequeno ou tamanho grande, mas eles significam, sim, uma semântica diferente. Eles mudam o seu significado. Querem ver? Nosso primeiro exemplo é, vi um filminho ontem à noite. Olha, eu tenho meu substantivo aqui flexionado no singular. Olha, flexionado no diminutivo, perdão. Olha aqui o sufixo dele, inho.
Em CNTP, esse sufixo inho significaria o quê, gente? Significaria um tamanho pequeno. Então, vi um filme pequeno ontem à noite. No entanto, aqui a gente percebe que há um tom mais irônico. Há um tom pejorativo. Então, anota aí no seu material. Este sufixo do diminutivo aqui, ele não significa tamanho pequeno. Ele significa um tom pejorativo. Ah, vi um filminho ontem à noite, sabe? O filme foi ruim. Então, pode escrever aí, olha só a mudança de sentido, a mudança de significado que eu tenho. Dentro aqui do sufixo do diminutivo, ele não está indicando tamanho pequeno. Ele está indicando o sentido pejorativo. Há uma desvalorização deste filme. É como você dizer para uma menina que está começando a namorar lá no início da sua adolescência, arruma um namorado, geralmente a gente fala, ela está com um namoradinho. Não damos muita importância a esse primeiro namorado, né? Por sabermos que é um primeiro namorado, acreditarmos que ela ainda vai ter outros, enfim. Então, pelo contexto daquela situação, está com um namoradinho, aí começou a namorar, mas nada sério. Então, é nesse sentido que o sufixo inho está aplicado. Agora, olha o sufixo ão. Ele é um maridão. Joia, ele é um maridão. Aqui eu tenho o sufixo ão, que em CNTP significa o quê? Tamanho grande. Mas aqui ele é um maridão, não necessariamente ele vai significar tamanho grande. Aqui eu tenho uma valorização, né? Quantas vezes a gente ouve aí mulheres falando, ele é um maridão? Quase nenhuma vez, né, professora? É verdade, porque os homens são fogo, gente. Então, ele é um maridão. Mas aqui, né, de uma maneira muito fictícia, nós vamos imaginar que esse sufixo aqui está valorizando que ele é um marido super romântico, que lembra todas as datas, que dá presente, que manda flores sem ter aprontado, enfim, está sempre presente, que é companheiro. Imaginem esse sufixo ão como um sufixo que traz uma semântica de elogio. Ele é um maridão, ele é um namoradão, enfim. Então, galera, fica essa última observação aqui, tá? Nós temos que ter em mente isso. A semântica da flexão de grau não necessariamente vai significar tamanho pequeno ou tamanho grande. Agora, cuidado, né? Ah, professora, então quer dizer que o substantivo no diminutivo não significa tamanho pequeno? Claro que não, gente. Tudo vai depender do contexto. É lógico que ele pode significar tamanho pequeno. Ah, ela tem uma casinha. Pode ser uma casa pequena. Ah, ela tem uma casinha de brinquedo. É uma casa de brinquedo, é uma casa pequena. Então, é lógico que o sufixo do diminutivo e do aumentativo, eles vão indicar, sim, tamanho pequeno e tamanho grande. Mas não só isso. A observação que fica, que é interessante para você ampliar os seus significados, para você ampliar a sua capacidade de raciocínio, é exatamente saber que o sufixo do diminutivo e do aumentativo, ele pode significar outras coisas que não apenas o tamanho pequeno ou o tamanho grande. Beleza, galera? Desse modo, nós finalizamos aqui a nossa aula, mostrando a vocês considerações importantes do substantivo. Lembrando que o nosso curso é extremamente pontual, então eu estou pontuando as peculiaridades do substantivo que efetivamente aparecem nas provas de concurso público. Todas elas foram explicadas devidamente aos senhores. Joia? No nosso próximo vídeo, a gente vai continuar com uma nova classe gramatical. Eu espero você. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.